eu acho muito interessante como o senhor falou realmente que Jetro, quando ele fica sabendo o que Moisés faz ali pelas suas filhas, ele manda chamar aquele homem, né? Muito provavelmente, às vezes a gente é pego na sequência da narrativa. Uhum. A gente acha que tudo acontece muito rápido, mas realmente, muito provavelmente, houve ali um tempo de adaptação, que eles se conheceram. E eu acho que explica muito o fato de Jetro e Moisés terem se dado muito bem, porque Moisés, desde sempre, ele se mostrou uma pessoa que odeia a injustiça. Né? Uma pessoa que luta pela justiça. Quando ele vê aquela injustiça sendo praticada contra as filhas de Jetro, mulheres que ele nem conhecia. E eu acho que isso aqui também é a Bíblia já prenunciando o papel masculino, como aquele que cuida, como aquele que protege, né? Uma figura de proteção. E aqui a gente sabe que a gente vive sobre uma sociedade patriarcal, no sentido de que o patriarca, aquele que era o chefe da família, ele tinha que prover mantimentos, proteção, né, para casa. E Jetro, então, ele chama Moisés para fazer justiça, né? Então vamos chamar esse homem, vamos ser justos com ele, vamos dar ele um pão para ele comer, uma ceia. E nasce ali, então, esse relacionamento, né? Então Jetro, ele dá a sua filha Zípora, né? Por esposa para Moisés. Sim. Nessa época aí, Mateus, era muito comum as pessoas que andavam errantes, as pessoas terem muita hospitalidade. Porque eles estavam arriscados a morrer, né? Todas as noites. Você lembra lá em Juízes, né? Que aquele profeta ficou na cidade, chamaram ele para... É verdade. Né? Os anjos chegaram lá em Ló. Então, as pessoas que andavam errantes, provavelmente elas vinham com problemas. Se elas não tivessem com problemas, elas estavam na sua família. É verdade. Então, elas estavam errantes, as pessoas olhavam, esse cara chegou aqui na região. Olha, tal, não pode ficar aqui e tal, senão o pessoal mata, porque não tinha sistema de segurança pública. Não. A segurança era você mesmo. Por isso que o pessoal fala da questão patriarcal como se fosse no tom pejorativo. Na verdade, é um tom que não é pejorativo. Exato. É um tom da necessidade, porque o homem tinha mesmo, porque era questão de vida ou morte. Né? Então, ele tinha que proteger a sua família mesmo. Não era só porque era um luxo, ele queria. O homem nunca foi patriarcal por luxo, era pela a natureza das coisas. Eu vi uma frase que eu achei ela muito interessante. Fala assim, o papel do homem é sangrar. Né? Então, quando a gente fala de uma sociedade patriarcal aqui no sentido, eu não falo em tom pejorativo, é no sentido de que a sociedade ela se organizava em clãs. Exato. Né? E tinha os chefes de clã. E o chefe de clã, o papel dele realmente era se gastar na proteção da família, no sustento da família, tomar as decisões difíceis para a família. Né? Eu fico pensando, Moisés, o próprio Abraão, né? Quando ele toma aquela decisão, fala assim, não, nós vamos ir errantes para uma terra, eu não sei aonde ainda. Quando a gente fala assim, a gente pensa que foi ele e Sara sozinho. Não, ele era responsável por muitas pessoas. Era uma caravana rica, muito grande. É aqui que entra dois pontos que eu acredito muito relevantes para Moisés e Jetro, essa dupla imbatível. Primeiro, ainda lá em Midian, eu costumo dizer que Moisés ele tornou-se o que chamamos de escravo da lealdade. Porque quando um caráter de uma forma limpa, de um caráter intocável, como era o de Moisés, porque foi por justiça que ele teve que fugir, né, por aquilo que ele viu de injusto, tentou ser justo e sofreu as consequências, ou iria sofrer pelo menos, mas fugiu antes. Então a gente já vê ali o coração de Moisés, um reflexo de que o que ele tinha dentro dele. Né? Por mais que crescia, desenvolveu no Egito, mas tinha algo ali que certamente Deus também já havia sido manifestado de alguma forma. Mas quando ele é recebido com água, com pão, com tenda, futuramente com trabalho e até depois posterior à família, então Moisés se torna ali, ele veste uma roupa como escravo da lealdade a Jetro. Porque Jetro tinha o poder de escolha de não abraçá-lo. Sim. Uma vez que cada clã defendia a sua tribo, as suas terras, né? Porque qual que é o pensamento disso? Poderia ter a possibilidade, no texto não diz isso em nenhuma hora, mas em outras culturas, em outras fases da história similares a esta, era até comum de umas perseguições aos fugitivos para onde ele fosse. Então, Jetro
recebendo Moisés e o instalando, ele até corria risco de talvez Faraó dar na cabeça de sair atrás de Moisés. Isso não era incomum. Nem que demorasse 10 anos para encontrá-lo ou algo do tipo, né? O que poderia. Então, Jetro, talvez, ele assumiu esse risco que poderia acontecer esse eventual, que não aconteceu de fato. Então, Moisés, como era um homem muito intelectual, ele poderia ter feito esse tipo de cálculo. E então, devolvido essa como um escravo da lealdade. Por quê? Aonde eu quero chegar? Eu já quero linkar agora, aqui de volta à nossa fala anterior, lá no deserto, que ele recebe a pressão da responsabilidade. A água, vamos lá, uma figura de linguagem, a água seca, o salário não cai na conta, o carro quebra, acontece alguma coisa fora do controle e a pressão em cima de você. Você é o responsável. Né? A sua esposa, os seus filhos, ou a igreja, os seus funcionários, colaboradores esperam de você uma saída para respirar. Sim. E agora o que fazer? Ou quem ouvir? Então Moisés poderia ouvir outras pessoas. E por que ele ouviu Jetro? Que aparentemente não tinha uma figura tão expressiva nesta missão de libertação. Ele poderia ouvir Arão, Moisés poderia fazer a outra forma de buscar uma orientação. Mas por que Jetro? Porque ele já faz a linkada lá de trás, né? De tudo aconteceu. E quando o Jetro fala, que é a direção agora da aula, né? Nos conselhos para administrar essa pressão sobre Moisés, ocasionada pela responsabilidade que estava sobre ele, ele acha isso muito louvável e ele consegue encontrar escape. Ele consegue oxigenar daquela pressão. E de repente, agora o que eu vejo que a retribuição que Moisés talvez poderia oferecer ao seu sogro, por tudo que ele fez permitir, é justamente ouvi-lo, acatá-lo, claro que debaixo de uma orientação divina, debaixo de uma coerência, de um sentido lógico também. Ele como se ele ali tivesse, não que não estava já pronto para morrer junto, por uma causa, mas fortificado ainda mais este relacionamento.